Olá, turma boa. Sou Diogo Silva, professor de atualidades, e vamos aqui gravar a primeira quinzena de abril, tá? Eu estou gravando hoje, sábado 17, que foi quando eu consegui aí encontrar um tempinho, tá? Mas não vamos abordar questões até o dia 16, praticamente, né? Mas o foco é na primeira quinzena de abril. Tem um pequeno detalhe aqui, que a gente fica em casa devido à pandemia, fui mexer num lustre na luminária, né? E acabou que não sou da área, então já viu, né? Merda na certa. Caiu aqui, machucou. Então, para não ficar aparecendo, eu botei esse tapa machucado aí, tá? Mas, acidentes domésticos. O bom é que o olho ficou tá meio preso ainda, ficou meio inchado e tal, mas tá tudo bem. Ficar em casa, fuçando nas coisas, dá merda. Eu digo o seguinte, existem alguns meses em atualidades que muitas vezes falo, poxa, eu vou tirar leite de pedra desse mês que está meio parado, não tem tanta polêmica. Meu amigo, mas esta primeira quinzena de abril, eu estou para te dizer, assim, eu selecionei 12 fatos, então talvez passe um pouco dos 30 minutos, tá? Mas não podia deixar de falar, não podia deixar passar batido. Quero algumas coisas retomar, porque são coisas muito importantes que aconteceram, sobretudo aqui no Brasil, e coisas que as bancas amam perguntar em atualidades. Então, eu considero, assim, desde que eu estou gravando em junho do ano passado, sei lá, estou gravando em casa, né? Que eu comecei a gravar em casa. Eu entendo aí que talvez seja a aula mais importante, né? A aula mais importante aí, então eu peço a você muita atenção, printa, tá? Dá um pause, escuta bem. Eu não vou conseguir me aprofundar muito em muitas coisas, porque a gente tem essa limitação do tempo, até para você poder. Mas a gente vai direto no ponto, não vamos ficar alongando muito, tá? Então, esta é a ressalva inicial. Por favor, assim, a gente que gosta de vocês, de alunos aí e tal, prestem muita atenção nessa aula. Guardem muito essa aula. Ela é uma aula talvez das mais importantes que eu já gravei na minha vida, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar o que eu quero dizer com isso, tá? Então, primeiro slide aí, semana de 1 a 15 de abril. Muito bem. As bancas, todas, adoram perguntar sobre a América Latina. E nós tivemos agora, em abril, duas eleições aqui na América Latina. Uma no Peru e outra no Equador. Tá? O Peru ainda não concluiu o seu processo eleitoral todo. Vai ter um segundo turno entre Pedro Castillo e Keiko Fujimori. Isso mesmo, ela é filha aí do Alberto Fujimori, que está preso por, enfim, ter cometido crimes contra a humanidade, corrupção, etc. O Peru vive um grande dilema. Vários presidentes, inclusive um se assassinou, né? Pedro Paulo Kuczynski renunciou. Nós tivemos presidentes aí que sofreram impeachment. Enfim, o Peru viveu nos últimos anos um drama político que levou a esse sindicalista de esquerda, que diz que vai nacionalizar empresas, e o Peru é um dos maiores números por milhão aí de morte por Covid, e esta Fujimori, aí ao segundo turno, que é uma figura muito polêmica, né? Ele é um candidato da esquerda. Ele teve, para você ter uma ideia, ele teve 19% dos votos e ela apenas 13%. Olha como pulverizou a eleição no Peru. Para você ter um segundo turno, alguém com 13% do segundo turno é muito pouco. Porque o Peru exatamente vive este drama, tudo isso ligado, eu vou já dizer, à Odebrecht, né? Foi encontrado um braço da Odebrecht em obras públicas que cometeram delitos de corrupção no Peru. Por isso ele vive esse drama. Nós não sabemos quem vai se eleger. Já no Equador, nós já tivemos a eleição concluída. Venceu aí Guilherme Lasso, um cidadão aí que é do partido de centro-direita, e corria pela terceira vez, ele é um economista. Desculpa, ele derrotou um economista que era apadrinhado do Rafael Correa, que é de esquerda, e que está escondido na Bélgica, por isso que esse cara ganhou.
porque esse cidadão que ganhou aí, de centro-direita, enfrentou o que a gente chama aí dessa indignação do povo equatoriano em relação à corrupção que Rafael Correa cometeu, um ex-presidente do Equador. Então, no Peru, nós temos uma populista e um cara de centro-esquerda, e no Equador nós temos, aí no Peru vai ter o segundo turno, e no Equador, Guilherme Lasso. É bom guardar esses nomes, tá? Lembrando que são episódios diferentes, mas ambos também envolvidos com, pelo menos aí, no caso do Peru, a corrupção sistêmica, no caso do Equador, um dos ex-presidentes que apoiava esse candidato Andrés Arauz, acabou prejudicando esse candidato por ter sido apadrinhado por Rafael Correa, que foi presidente e está condenado. Então, Peru e Equador, eu coloquei no mesmo slide, referente à América Latina, tá? Vamos lá para o próximo. Então, talvez não fique aparecendo muito para deixar bem muito texto para você, tá? Não vou ficar falando muito, vou ficar mais no cantinho, até para vocês não se assustarem com a minha feiura. Leste europeu. Entendo o conflito no leste da Ucrânia e a recente tensão entre a Rússia e a OTAN. As tensões aumentaram no leste da Ucrânia com a presença militar de cerca de 60 mil homens na fronteira com a Rússia. Bom, isso aí é um caso antigo, né? Desde 2014, a Ucrânia, vou colocar um outro slide, depois eu volto aqui no texto, só para vocês observarem. Este é a Ucrânia, tá? Ela está ali bem no miolo entre a Rússia e a Europa. Veja que ela faz divisa com a Romênia, com a Polônia, né? E é um país muito grande, é um país maior do que a França. O leste, que é onde você está vendo mais vermelho, Donetsk, ali, você percebe que eles têm o russo como língua nativa, né? E vai, aos poucos, indo para o oeste, vai perdendo isso, né? Então, eu diria que a Ucrânia hoje é um país dividido. Esse leste da Ucrânia, ele é totalmente pró-Rússia. O oeste, inclusive a capital, Kiev e tal, é totalmente pró-Ocidente. Inclusive, quer entrar aí na União Europeia e na OTAN. Eles vivem uma guerra civil que já teve um acordo de paz lá em 2015, teve um cessar-fogo, mas é um cessar-fogo meio cafona. Eles têm uma guerra que já matou mais de 15 mil pessoas. Quem é que participa dessa guerra? Esta província de Donetsk, que quer se separar da Ucrânia, né? Ela quer ficar pró-Rússia. E o presidente da Ucrânia, em 2014, era pró-Rússia. Como ele caiu, né, vou voltar para o outro slide, ele acabou, aí, como ele caiu, a Ucrânia acabou ficando mais pró-Europa. E a Rússia e o Putin têm dado várias demonstrações. Ele acabou recentemente de assinar um novo adendo à Constituição russa que vai permiti-lo continuar como presidente até 2036. Só para você ter uma ideia. Ele mudou a Constituição e, como partiu do zero, e ele pode se reeleger por tantos X mandatos, ele poderia aí governar até 2036. Lembrando que ele está no poder desde 2000, o Putin. E com a chegada do Biden aí na presidência, vários países que não têm uma boa relação com os Estados Unidos começam a dar uma demonstração de força. E é o caso do Putin, o que os analistas entendem. Ele não invadiu a Ucrânia ainda, tá? Mas colocou tropas ali na fronteira, no leste, próximo. Por que que ele tem esse interesse na Ucrânia, Diogo, né? Porque, como eu já falei, a Rússia, ela abastece a Europa de gás. E todos os gasodutos da Rússia passam pela Ucrânia. Uma Ucrânia mais pró-europeia poderia interferir nessa exportação russa de gás. O presidente Zelensky pediu à OTAN que acelere a entrada no seu país dessa organização e que conceda ajuda militar para evitar qualquer eventual interferência russa na Ucrânia.
Os Estados Unidos, e como foi a movimentação russa? Os Estados Unidos e a OTAN descreveram a situação com a maior concentração armada russa desde 2014, quando a Rússia já havia anexado a Crimeia. A Crimeia é da Rússia hoje, e foi lá naquele episódio de 2014 que a Rússia anexou esse território da Ucrânia. E, lendo a notícia, passou a apoiar separatistas do leste da Ucrânia. Desde o final de março, houve um aumento significativo na concentração de tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia e na Crimeia, que pertence à Rússia, que a Rússia anexou, que já sofreu sanções. Diogo, o que seria eu teria que entender a partir daí? É um foco de tensão. Um foco de tensão que mistura com uma guerra civil que ocorre nesse país, entre separatistas pró-russos e governistas pró-Europa. Até agora a coisa não aconteceu de fato. Mas toda essa movimentação russa na fronteira é um forte indício. Ok? Então, não é o caso de Mianmar, que nós já falamos repetidas vezes aqui em vários vídeos, que existe uma luta, né? Ou outras guerras civis que nós já contamos, por enquanto está só no campo das movimentações militares. Temos que ficar atento, tá bom? Então, vamos voltar. Aí o mapinha da Ucrânia, né? Novamente para você olhar, perceber a Crimeia ali, que já é russa. Depois você pega um mapa maior, eu sugiro, e dê uma olhada. O papel da Ucrânia na Europa é um grande fornecedor de alimentos, além dos gasodutos. E, próximo. A situação está azedando mesmo com a Rússia, né? A Rússia vai ter eleições para o parlamento. Você sabe que ocorreram manifestações contra a prisão do Navalny, aquele que foi envenenado. E agora, essa semana, no dia 15 especificamente, Estados Unidos impõe sanções à Rússia por interferência em eleição e ataques virtuais. Com as novas sanções, instituições financeiras dos Estados Unidos não poderão comprar títulos de dívidas da Rússia. Joe Biden e Putin conversaram por telefone. Quais são os motivos que os americanos têm, inclusive expulsaram diplomatas russos dos Estados Unidos? A Rússia reagiu também, expulsou diplomatas americanos de lá. E os motivos são os seguintes, né? Ataque de hackers russos a agências governamentais e empresas dos Estados Unidos, SolarWinds, né, foi o alvo. A CIA avaliou que os russos ofereceram recompensas no Afeganistão a quem matasse soldados americanos. Daqui a pouco a gente fala um pouco do Afeganistão. A Rússia teria interferido nas eleições para auxiliar Donald Trump. Já havia essa denúncia na primeira eleição de Trump, né? Os russos, deixa eu sair daqui, dizem que vão agir pelo princípio da reciprocidade. E os europeus, com aliados dos Estados Unidos, esperam também que haja os Estados Unidos espera que haja uma ajuda da Europa nessa questão. Bom, o fato é o seguinte, o Biden está chegando e já demonstrou que tem preocupações com a China, nos avanços da China na Ásia, e está realmente preocupado com a postura do Putin, que era não declarado, mas quase, enfim, um aliado muito nítido do Trump. Então a relação está meio azeda, né? A gente pode entender isso como um começo de governo, e onde essas tensões, cada um quer mostrar aí a sua força. De todo modo, esta crise diplomática não é uma crise aberta de guerra declarada, mas é uma crise diplomática com sanções econômicas. Vamos lembrar sempre que a Rússia, toda vez que enfrenta esse problema com os Estados Unidos, ela se aproxima mais da China. Então, no espectro político, no campo da geopolítica, eu diria que Rússia e China são mais aliados e os Estados Unidos num outro lado, mais aliado à União Europeia. Tá? Então, aí, um abacaxi para descascar, seja na questão da Ucrânia, seja nas relações diplomáticas entre Estados Unidos, seja meu Deus, na relação diplomática Estados Unidos e Rússia. Tá? Então, temos essa questão para olhar e passar a olhar daqui para frente como é que vão se comportar as relações entre esses dois países. Muito bem, muito bem. Biden
fez um anúncio histórico, né? Nós estamos em primeiro semestre de 2020, há 19 anos os americanos travam uma guerra no Afeganistão. Tudo isso em decorrência, 20º ano, né? Tudo isso em decorrência da interferência do ataque de 11 de setembro, dado que se imaginava que Osama Bin Laden estaria lá no Afeganistão enquanto ele estava no Paquistão. O Biden disse que a partir de maio, porque o Trump havia prometido que até maio retiraria as tropas e não retirou, e o Biden, para não bater o calendário com o calendário do Trump, o Biden disse que a partir de maio começa a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Isso é um evento histórico. Afinal de contas, há 20 anos os americanos que consideram essa sua guerra mais antiga. É bem verdade que está longe do Afeganistão, que é um país que tem problemas terríveis aí para você se locomover, não tem estrada, são montanhas, vive-se no gelo, uma miséria muito grande. E existe um grupo que disputa o poder com o governo, chamado Talibã, que é um grupo extremista, e que vive cometendo atentados contra o governo, ou seja, praticamente uma guerra civil dentro do Afeganistão. E os americanos, aí uma promessa de campanha do Biden, vão meio que fazer vista grossa, vão se embora de lá, até porque o Afeganistão não tem esse interesse econômico, a não ser estratégico, por ser um país da Ásia. Mas dizer que ali os americanos têm alguma vocação econômica ou interesse econômico, não há. Tá? Então, para efeitos, é uma grande ação, não é uma grande ação, mas é uma ação histórica. E muitas vezes, quando a gente tem um fato de atualidades associado a um fato histórico, as provas gostam muito. Certo? Então, está aí saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Bom, hoje, sábado, 17, foi enterrado o príncipe Philip. Ele morreu aos 99 anos, né? Uma cerimônia foi bem simples. Teve a presença do seu neto, aquele que deu aquela polêmica entrevista, falando que a família real teria cometido, aí é o Harry, né? Teria cometido racismo contra a sua esposa. Ele esteve lá, conversou com o seu irmão, mas ele nunca acusou o avô. O avô que abriu mão da sua, enfim, da sua relação, como é que fala? Com a cidadania grega, né? Ele se naturalizou britânico, abandonou a igreja ortodoxa, virou anglicano, e ele nunca pôde ser chamado de príncipe, ele era duque de Edimburgo, né? De rei, desculpa, ou sempre ficou como príncipe. Por quê? Porque se ele vira rei, a família dele passa a ser sucessora no trono inglês. E por isso ele abriu mão dessa sua condição e sempre, até andar atrás da rainha, muitas vezes nós vimos o príncipe Philip aí agindo assim. É um dos casamentos mais longos, é o casamento mais longo das dinastias britânicas, né? 73 anos casados. A rainha vai fazer 95, ele tinha 99, era um ex-oficial da Marinha. Enfim, era uma pessoa muito metida engraçadinho, tal, fazia algumas piadas, gostava muito do meio ambiente, era bem atento à questão das modernidades, mas também cometia algumas gafes aí, tá? Uma pena porque nós, enfim, todo mundo tem um grande carinho pela família britânica, né? Família real britânica, que rende muito dinheiro para o turismo da Inglaterra. Não pense que são só coisas boas, não. Ali coisas, que belezinha, bonitinho, não. Tem por detrás interesses econômicos. Até se imaginava que o funeral, devido à Covid, não pôde ser feito, mas eles iam ganhar dinheiro com o turismo em cima do funeral do príncipe Philip. Bom, agora, o que acontece? Eu saio um pouco do campo do mundo e vou para o campo do Brasil. O que eu escolhi para essa aula? Quero que você preste bem atenção. Eu não vou falar de todos os dramas e os problemas que ocorrem no Brasil. Eu vou falar do STF. Tudo que o STF andou decidindo ultimamente. Então, é quase como se eu escolhesse um tema para tratar de Brasil. E é de propósito mesmo. Até porque muitas vezes eu sempre cito só uma coisinha do STF e agora eu resolvi gravar este resto de bloco aí, não sei quantos minutos que eu vou gastar,
para tratar do STF. Eu podia falar de economia, de questões políticas, sociais, meio ambiente, que sempre temos um problema para tratar. Este ministro o Ricardo Salles, está sendo acusado aí de ajudar a maior apreensão de madeiras ilegais no Brasil, mas eu escolhi o STF. Eu prometo que na próxima quinzena eu volto e trato de outras questões. Mas é que eu tenho certeza, convicção, nesses 20 anos de concurso, que as provas amam as decisões do STF. E o STF nunca deixou a gente tão maluco como agora. Vamos lá. Bom, uma das coisas que aconteceu recentemente, e é bom você ficar atento, o ministro Marco Aurélio, que é o decano, que é o ministro mais antigo, ele anunciou que vai se aposentar, né, uma aposentadoria compulsória. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Brasileira, que tem na sua presidência Luiz Fux, e que, quando chegam aos 75 anos, eles são obrigados a se aposentar. Ele completa 75 no dia 12 de julho, mas ele anunciou que no dia 5 de julho ele vai se aposentar. Tá? E aí cabe ao presidente da República, depois de indicar esse ministro, que será sabatinado pelo Senado. Então, vamos aguardar, porque já começaram os bastidores para saber quem que Bolsonaro vai aí indicar. Os ministros do Supremo também aí julgaram válida a cota de tela. Ou seja, a cota de tela é uma coisa que foi inventada lá em 2001 e ela diz, e todo ano o presidente lança um decreto presidencial aonde obriga cinemas, rádios, né, a terem um percentual mínimo de programas de conteúdo local em emissoras de rádio e de filmes nacionais nos cinemas brasileiros. Uma forma de preservar e valorizar a nossa cultura. Então, por exemplo, em 2004, 63 dias por cada sala de cinema deveriam ser dedicados a filmes nacionais. E aí, a cada ano muda, né? Não vamos ficar decorando, porque não adianta, porque sempre vai mudar. O que é importante você entender é que o STF entendeu que deve ser mantida esta medida provisória aí, que anualmente ela é alterada pelo presidente da República. Então, ela é considerada legal pelo Supremo. Em 2011, o mínimo de dias varia de 28 até 644, porque o multiplex tinha 20 salas. Então, 644 dias deveriam exibir filmes nacionais, tá? Então, isso sempre muda. Para nossa aula, o que interessa é saber que o Supremo agora, recentemente, entendeu que esta cota de tela deve ser mantida. Tá? É uma decisão, portanto, recente do Supremo. Comecei por coisas mais suaves, coisas mais simples, que é essa troca do Marco Aurélio. Lembrando que o Celso de Mello já se aposentou também e o Bolsonaro já indicou o Nunes Marques ao Supremo. E essa cota de tela. Para as coisas mais abelhudas que daqui a pouco nós vamos falar. Moraes pede vista e suspende julgamento no STF sobre decreto das armas. Textos foram editados por Bolsonaro e entraram em vigor na terça-feira, dia 16, após Rosa Weber ter suspendido trechos. Rosa e Fachin já votaram para confirmar essas suspensões. Veja bem, está errado o terça ali, né? Os decretos entraram parcialmente em vigor na terça 13. Isso porque, na segunda, dia 12, a ministra Rosa Weber suspendeu parte desses decretos, atendendo a um pedido da oposição. Agora o plenário vai julgar se mantém ou derruba essa decisão da Rosa Weber. Então, os decretos foram feitos pelo Bolsonaro para ampliar o comércio de armas e a Rosa Weber proibiu algumas coisas desse decreto. Foi ao plenário, porque foi uma decisão monocrática dela, os 11 devem ser ouvidos, mas o Alexandre de Moraes pediu vista. O que é pedir vista? Ele pediu mais tempo aí para analisar essa decisão. Então, deve continuar esse julgamento, vai continuar esse julgamento em breve, mas já está 2-0 daqueles que entendem que as decisões tomadas pela Rosa Weber em limitar os decretos sobre maior comércio de armas são legítimos. Então, a decisão dela já está 2-0, né?
o que ela falou? Que ela disse, olha, esse decreto, deixa eu voltar aqui, desculpa. O que ela disse? Olha, o decreto, ele fragiliza o Estatuto do Desarmamento. Vamos ler a fala dela. Inúmeros estudos nacionais e internacionais, públicos e privados, apoiados por expressiva maioria da comunidade científica mundial, revelam uma inequívoca correlação entre a facilitação do acesso à população às armas de fogo e o desvio desses produtos para organizações criminosas, milícias e criminosos em geral, por meio de furto, roubo ou comércio clandestino, aumentando ainda mais os índices gerais de delitos patrimoniais de crimes violentos e homicídios. Ou seja, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que quanto mais as pessoas compram armas, mais facilidade o criminoso tem de ter acesso a essas armas. Tá? Então, essa é um dos argumentos que ela baseou a sua decisão por limitar este decreto assinado por Bolsonaro. Bom, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você, e aí é a hora que eu quero que você printe, tá? O que está em vigor. Aqui não dá tempo, tá? Eu não vou, e não é o caso. Para quem está prestando provas para cadeiras policiais, eu sugiro que leia isso com muita atenção. Aqui está uma listinha, então você vai dar um print agora, tá? Na tela, pum, parou, e você vai ler o que está em vigor, o que está valendo. Então, por exemplo, membros das Forças Armadas podem adquirir insumos até 5.000 cartuchos, Poder Judiciário, Ministério e Receita estão autorizados a comprar armas, né? Colecionadores e caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte do seu acervo municiada, desde que tenha lá os CACs, retira a proibição de colecionador de armas semiautomáticas, enfim, algumas das decisões. O que a Rosa Weber proibiu? Próximo slide. Tá aqui, ó. Aqui as regras que ela suspendeu do decreto do Bolsonaro. Então, novamente, vou sair daqui. Minha sugestão, dá um print. Imprime, estuda, decora, lê. E mesmo sabendo que isso está para ser decidido. Mas a tendência é que o Supremo mantenha esses artigos, essas regras suspensas pela Rosa Weber. Tá? Então vamos citar algumas. Autorizar, vamos pegar aqui, ó. Prática de tiro desportivo para adolescente a partir de 14 anos de idade, isso está proibido. Validade de porte de armas para todo o território nacional. Porte simultâneo de até 2 armas de fogo por cidadãos. E uma das coisas é possibilidade de aquisição de até 6 armas de fogo e 8 para agentes estatais. Então, essas são as regrinhas que ela proibiu. Tá certo, a gente não pode bater o martelo e dizer, olha, vai ser assim. Mas é muito provável que o Supremo acate essas regrinhas que a Rosa Weber aí indicou. Existe no Congresso Nacional uma proposta para regularizar tudo isso, mas o próprio Congresso esperou a decisão do Supremo para decidir se vai fazer uma nova lei sobre armas ou não. Eu sei que isso é extremamente polêmico, eu não estou aqui para dizer se sou a favor ou contra, a nossa posição sempre é em alertá-los para não entrar nesse imbróglio, e sim procurar entender o que a notícia está dizendo, enfim, porque é uma decisão importante do Supremo que está por acontecer. Beleza? Então, você faz o seguinte, você dá um print naquilo que pode e naquilo que foi suspenso. Lembrando que Alexandre de Moraes pediu vista para decidir sobre esse decreto. Muito bem. Por 9-2, outra polêmica, a STF decide que estados e municípios podem restringir cultos e missas na pandemia. O plenário julgou o pedido do partido PSD, que pedia a derrubada do decreto de São Paulo, que proibiu cultos e missas. Agora parece que vai flexibilizar, né? Eu não li ainda, mas vai voltar, algumas coisas vão poder voltar. Muita gente criticando, porque não sabe se é hora. Foi 9-2. Quem achava que poderia, estava liberado, era o Nunes Marques e o Dias Toffoli, entendiam que não, que os estados e municípios
não podiam aí proibir. Mas a maioria do Supremo entendeu que sim, os estados e municípios, desde o começo da pandemia, é que estão decidindo quais são as melhores medidas a serem tomadas nessa situação de caos que vivemos. Tá? Então, dependendo do estado, se as coisas andarem bem, a vacinação, o número de casos, o número de leitos, eles podem liberar com mais facilidade cultos e missas, né? Então, o Supremo também decidiu. Lembrando que o Nunes Marques havia liberado cultos e missas. E aí ele entrou numa briga com o Gilmar Mendes, que o Luiz Fux teve que pautar rapidamente essa decisão para resolver essa pendência aí, se poderia ou não cada estado vetar. Então, cabe ao estado e ao município. O Nunes Marques havia liberado geral, foi 9-2 o placar. Olha quanta coisa o Supremo andou fazendo. Muito bem, essa também é outra bomba que a gente vai ouvir falar muito. Plenário do STF confirma a decisão de Barroso que determinou a instalação da CPI da pandemia. Cumprindo a ordem do ministro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na terça-feira, fez o requerimento e a CPI vai começar seus trabalhos essa semana. Já tem presidente, já tem relator, o relator é o Renan Calheiros. Muitos entendem que a CPI aí não pelos nomes indicados, não está muito favorável ao Bolsonaro, e tanta coisa aconteceu. Meu irmão, aí disseram, não, o Barroso não pode fazer isso, o Pacheco falou, não é hora de fazer CPI. Mas o Barroso tomou uma decisão segundo a Constituição, que ele pegou, 3 requisitos foram preenchidos. Assinatura de 1/3 dos integrantes da casa, então, tinha-se lá, são 81 senadores, 31 assinaram o pedido de criação, né? Eram exigidos 27, então, por conta disso, é um pressuposto da Constituição, indicação de um fato determinado a ser apurado e definição de prazo certo para a duração. Então, havia quesitos constitucionais que o Barroso falou, olha, eu não estou querendo perseguir Bolsonaro ou não, e Bolsonaro entendeu que sim. É óbvio que a gente sabe que no campo da política ninguém é isentão assim. Mas os senadores deram a deixa para que ele tomasse essa decisão, né? 31 assinaram, era preciso 27. Aí teve aquela conversa dele com o Cajuru, que vocês devem ter visto. Aí ele falou, não, eu quero que estados e municípios também sejam investigados, porque para saber se roubaram o dinheiro que eu enviei pelas decisões do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, dinheiro que saiu da União e foi para Estado, se tiver denúncia de roubo, será investigado também nessa CPI. Vamos ver o que ela vai dizer. A CPI a gente sempre sabe como começa, nunca sabe como termina. Essa frase é de Ulisses Guimarães. E é muito sábia. Eu sei como está começando. Vamos investigar, sei quem são os atores dessa CPI, sei qual é o tema, mas o que ela vai dar, o próprio Ulisses Guimarães já dizia isso, que sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Então, tá aí essa CPI montada, até porque o Barroso tomou essa decisão monocrática e o plenário do Supremo, aí por 10-1, entendeu que o Barroso estava certo e que deveria sim abrir essa CPI, tá? Então, isso está gerando sérios debates na política brasileira, porque o judiciário estaria interferindo no legislativo, mas o fato, como eu repito, houve este precedente dessa assinatura de 31 senadores, e tem que ser feita. Ele não queria fazer, o Rodrigo Pacheco, como foi por causa mais uma crise política em plena crise epidêmica aí, né? Então a CPI está rolando, o primeiro, assim como foi o da Rosa Weber, há decisões monocráticas que vão ao plenário. O Barroso decidiu e foi ao plenário. O plenário deu ganho de causa ao Barroso. Então a CPI está rolando. Você está percebendo que já estou quase em 35 minutos, mas é porque é o babado, é um babado. E logo já venho com o último babado, né? A CPI está rolando, vamos aguardar o que vem dela. E o último babado, que ainda, né? Deixa eu ver se esse aqui é o último. Também todo mundo deve ter visto
Por 8 votos a 3, o Supremo rejeita recurso da Procuradoria-Geral da República, que queria tentar reverter a anulação das condenações de Lula. E, por 8 a 3, os ministros entenderam que, no caso do triplex, não poderia ser tomado. Não, são duas coisas diferentes, muita calma nessa hora. O que eles decidiram na quinta-feira foi que, no caso do triplex, não cabe ao Tribunal Regional lá de Curitiba, Justiça Federal do Paraná, julgar. Cabe a Brasília. O Alexandre de Moraes acha que cabe a São Paulo, porque o triplex é no Guarujá, o sítio é em Atibaia, os outros processos que o Lula tem, que são em São Bernardo, ainda vão ter que decidir isso. Tá? Então, com isso, como foi tudo para estaca zero, vai ter que começar tudo de novo em Brasília, não existe mais condenação do Lula nesse caso. Logo, não tendo condenação, ele não entra na ficha limpa. Logo, não entra na ficha limpa, Lula pode ser candidato. Ocorre que ainda está para ser decidido, apesar da segunda turma já ter decidido que o Moro foi suspeito, que ele não poderia julgar, que é uma outra coisa. Primeiro é qual instância que pode julgar. Isso já está decidido, não pode ser Curitiba no caso do triplex. E o Moro é suspeito nos outros processos? A segunda turma entendeu que sim, mas também vai a plenário. Então nós vamos ter que aguardar para ver se o plenário vai entender que o Moro é suspeito para julgar os processos. E aí tem um juridiquês que eu não quero conversar com vocês, deixa aí para as pessoas de constitucional passar essas informações para vocês. Mas veja, quanta coisa importante o Supremo decidiu recentemente. A questão dos cultos, a questão do decreto de armas, a questão da CPI, a questão do Lula ser inocentado no caso do triplex. E ainda tem outros debates, porque já se fala em impeachment de ministro do Supremo. Lembrando que se pode ocorrer impeachment de ministro do Supremo, sim, esta lei de 1950, mas quem abre esse processo é o presidente do Senado, diferente do impeachment do presidente, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é o presidente do Senado. E aí existem alguns argumentos no juridiquês, que eu não vou entrar aqui, porque não, como isso não está em voga, ocorrem vários pedidos de impeachment, o Gilmar Mendes já ocorreu, mas o Senado nunca abriu esse processo, nunca houve impeachment de ministro supremo no Brasil. Mas esse debate também está acontecendo nos bastidores de Brasília. Então eu optei, nesta aula, para falar do Supremo. Tá? Tem muita coisa para falar, o Supremo toma decisões todo dia, eu peguei aquelas que são mais importantes. Por isso eu me alonguei muito no tempo da aula. Mas como eu falei, eu estou sendo bem calmo, não estou bem sereno aqui, falando bem devagar, pedindo para você dar print. É uma das aulas mais importantes de atualidades que eu já dei aqui nas minhas gravações. Tá bom? Se cuida, fica com Deus. Boa segunda quinzena de abril e a gente volta no final do mês para abordar e, quem sabe, tocar em alguns desdobramentos que ocorreram decorrente dessas ações que eu estou falando agora. Mas passem a acompanhar com bastante calma e anotando todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Forte abraço, eu sou Diogo Silva de Atualidades, contem sempre comigo aí. Tchau, tchau.